Nós vamos começar agora essa celebração. Gostaria de te convidar a ficar de pé. Que alegria estar aqui nessa manhã, poder ouvir verdades, poder ser alimentado no nosso espírito. Se você se sentir confortável, queria te convidar a concordar comigo nessa oração. Pai, nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos totalmente nosso coração, toda preocupação, toda ansiedade, toda e qualquer influência externa agora que seja calada, porque nós queremos dar total atenção para o Senhor, para o nosso Pai. Sabemos que existe muito que o Senhor deseja nos entregar nessa manhã e nós queremos estar prontos para receber. Fala com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cante comigo, louvado. Louvado seja Cristo, Filho de Deus, me tirou de um reino de trevas para a sua glória. Sacrifício perfeito, a imagem expressa de Deus. E em todas as coisas Ele já me deu vitória. Todo preço. E todo preço Ele já pagou. Toda batalha Ele já venceu. Crido no mundo e recebido na glória. Meu passado Ele apagou. Hoje eu sou justiçado, Senhor. Seu sacrifício mudou toda a minha história. Cante comigo, em Cristo. E em Cristo eu ressuscitei, e nos altos céus me assentei pra reinar com o meu Salvador, que me deu autoridade. E a morte não tem mais poder, o pecado não vai me prender. O seu sangue me fez vencedor, essa é minha identidade. Vamos comigo do início, louvado. Louvado seja Cristo, Filho de Deus, me tirou de um reino de trevas para a sua glória. Sacrifício perfeito, a imagem expressa de Deus. E em todas as coisas Ele já me deu vitória. E todo preço, vem comigo. E todo preço Ele já pagou. Toda batalha Ele já venceu. Crido no mundo e recebido na glória. Meu passado Ele apagou. Hoje eu sou justiçado, Senhor. Teu sacrifício mudou toda a minha história. E em Cristo ressuscitei, e nos altos céus me assentei.
não tem mais poder. O pecado não vai me prender. O seu sangue me fez vencedor. Essa é minha identidade. Comigo, quebrou, vamos lá. Quebrou todas as correntes, me tirou de uma prisão que não me prende mais, não me prende mais. Quebrou todas as correntes, me tirou de uma prisão que não me prende mais, não me prende mais. Quebrou, quebrou todas as correntes, me tirou de uma prisão que não me prende mais, não me prende mais, não me prende. Não me prende mais, não me prende mais. E em Cristo ressuscitei, e nos altos céus me assentei pra reinar com meu Salvador, que me deu autoridade. E a morte não tem mais poder. O pecado não vai me prender. O seu sangue me fez vencedor. Essa é minha identidade. E em Cristo eu ressuscitei, e nos altos céus me assentei pra reinar com meu Salvador, que me deu autoridade. E a morte não tem mais poder. O pecado não vai me prender. O seu sangue me fez vencedor. Essa é minha identidade. Eu estou escondido na beleza do meu Criador, pois estou revestido da pureza do meu Salvador. Não existe mais, não existe mais vergonha. Roupas brancas Ele me vestiu. Não há mais temor e culpa. Me justificou com seu amor. Cante comigo, entrei, vamos lá. Entrei nos aposentos do meu rei, e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez de
seu amor. Eu estou escondido na beleza do meu Criador, pois estou revestido da beleza do meu Salvador. Não existe mais vergonha, roupas brancas ele me veste. Não há mais temor e culpa. Me justificou com seu amor. Entrei nos aposentos do meu rei e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. O medo de órfão eu vivi, a glória do Filho agora brilha em mim. Aquele que eu servia me serviu, Cristo me fez digno diante do Pai. Oh, cante comigo, Abba Pai. Abba Pai, nada é igual ao seu amor, imensurável. Abba Pai, liberdade está em ti, incomparável. Abba Pai, nada é igual ao seu amor, imensurável. Abba Pai, liberdade está em ti, tu és incomparável. Abba Pai, nada é igual ao seu amor, imensurável. Abba Pai, liberdade está em ti. Entrei nos aposentos do meu Deus e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. O medo de órfão eu vivi, a glória do Filho agora brilha em mim.
cantar mais uma vez, entrei. Entrei nos aposentos do meu rei e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. O medo que um dia órfão eu vivi, a glória do Filho agora. Aquele que eu serviria me serviu, Cristo me fez digno diante do Pai. Nada é melhor, nada é maior que o seu amor, que o seu amor. Nada é tão grande, nada é tão grande, nada se compara ao seu amor, ao seu amor. Vamos do início. Nada é melhor. Nada é melhor. Nada é maior que o seu amor. Nada é que o seu amor. Nada é tão grande. Nada é tão grande. Nada se compara ao seu amor, ao seu amor. Nele posso confiar. Sua vida está em mim. Nele posso descansar, meu Pai, meu Pai. O seu amor venceu, por mim venceu. Fui salvo pelo próprio Deus. Nele amado sou, liberto sou. Fui salvo pelo
sou. Fui salvo pelo amor de Deus. Cante comigo, sua graça é sem fim. Sua graça é sem fim. Dos céus veio até mim. Toda a culpa Ele levou. Jesus Cristo é o amor. Sua graça, sua graça é sem fim, sem fim. Dos céus veio até mim. Toda a culpa Ele levou. Jesus Cristo é o amor. O seu amor venceu, por mim venceu. Fui salvo pelo próprio Deus. Nele amado sou, liberto sou. Fui salvo pelo amor de Deus. O seu amor vem, por mim venceu. Fui salvo pelo próprio Deus. Nele amado sou, liberto sou. Fui salvo pelo amor de Deus. Aleluia. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e toda autoridade, vocês também receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar de toda a carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo, e com Ele foram ressuscitados. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-o na cruz,
e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Todo aquele que já recebeu Cristo, todo aquele que já foi batizado em Cristo Jesus, agora foi vivificado e ressuscitado com Ele. E aí, se você já recebeu Jesus, se você já entregou sua vida para Jesus, a boa notícia é: você é uma nova criação, e você não é mais uma pessoa natural. Ué, mas eu estou me tocando aqui, eu sou? Por um breve tempo, como diz a palavra. Mas você agora é um ser espiritual. Você possui um espírito, e o seu espírito ele foi vivificado com Cristo Jesus. E agora nós podemos dizer que nós somos seres celestiais. Então tudo aquilo que acontece na nossa vida não é natural, mas é de ordem espiritual. Tudo que acontece na nossa vida é de ordem espiritual. Não é que nós não vivemos mais nesse corpo, nós vivemos. Não é que as coisas não acontecem mais naturalmente, elas acontecem. Mas hoje nós temos a oportunidade de não viver mais segundo essas circunstâncias naturais, mas nós podemos viver de acordo com as circunstâncias que são espirituais. Então nós podemos ser tocados pela doença ainda hoje no nosso corpo natural? Podemos, mas nós podemos decidir andar e viver não como doentes, mas como sarados. Você entende isso? Meu corpo natural está dizendo que eu estou doente. Beleza, mas eu não me rendo a isso. Eu vivo de acordo com a verdade espiritual que diz a meu respeito. O que a verdade espiritual diz? Ela diz que Cristo já tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele levou as nossas doenças, e eu ando dessa forma. Eu falei essa semana no nosso grupo, né? A gente teve um grupo pequeno lá em casa na quarta-feira, e teve um pessoal que estava trabalhando até aqui na igreja também. Mas lá no nosso grupo a gente estava falando, né? O Estevão essa semana, o nosso filho, aliás, as crianças já podem ir. A Ju está fazendo sinal aqui para mim. As crianças estão liberadas. O Estevão essa semana, ele teve bastante febre, né? E aí ele teve 2 momentos em que ele teve 40 graus de febre, o Estevão. E aí nos dias que ele estava doente ali, eu fui lá no quarto, enfiei a mão na cabeça dele e orei por ele, né? E declarei as verdades espirituais. Poxa, mas você declarou as verdades espirituais e no outro dia ele estava doente ainda. Mas eu continuo crendo nas verdades espirituais. Você está entendendo? O natural está me mostrando uma coisa, mas eu continuo crendo naquilo que é verdade. Por que isso é diferente? Eu e a Ju não perdemos o sono porque ele estava com 40 de febre. A gente descansou, porque aquilo não era verdade. Aí sabe o que acontece? Daqui a pouco o menino está bem. Essa é a verdade. Não tira o sono. Não tira o sono. Não gera preocupação exacerbada. Não cria um tumulto na nossa alma. Porque a gente não rende a nossa alma a essas mentiras. A gente rende a verdade. Você é espiritual. Não importa o que está acontecendo agora ali no seu trabalho, não importa o que está acontecendo dentro da sua casa. Eu quero te encorajar a fazer o seguinte: naturalmente pode estar acontecendo alguma coisa que seja ruim, mas você se agarra às verdades que são espirituais. Se você não souber quais são elas, pergunte para alguém que está do seu lado, pergunte para alguém que talvez conheça, para que ela declare essas verdades para você. Falou, falaram esse negócio aí, qual que é a verdade sobre esse assunto? E a pessoa pega a palavra de Deus e declara a verdade sobre a sua vida. Isso é nós orarmos uns pelos outros, isso é nós nos encorajarmos mutuamente. Porque a nossa alma, ela desesperadamente quer se render às mentiras, mas a gente não ouve a nossa alma e a gente não ouve o nosso corpo, nós ouvimos o Espírito de Deus, amém? Quero declarar agora sobre sua vida. Se existe alguém que está doente aqui no nosso meio, eu quero declarar agora: Cristo levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Você é curado em nome de Jesus. Você não é doente, você é curado, você é saudável. O seu corpo tem que obedecer às verdades espirituais de Cristo Jesus. Se tem alguém no nosso meio agora que está preocupado, que está ansioso por qualquer situação, eu declaro agora em nome de Jesus que toda preocupação saia, que toda ansiedade saia.
Que venha a paz agora, a paz que excede todo entendimento sobre a tua vida. Eu declaro agora, se tem pessoas com depressão, pessoas que estão pensando até mesmo em cometer suicídio, todo espírito de morte sai agora em nome de Jesus. Nós declaramos o espírito de vida, a luz de Jesus, todas as trevas saiam e a luz de Jesus sobre a sua vida, em nome de Jesus. É assim que as coisas são, é simples assim. Você pega uma verdade espiritual e você declara ela. Amém? Amém. Nós temos aqui um QR Code, fique muito à vontade, você pode se assentar agora. Se você quiser contribuir agora, conforme aquilo que Cristo colocou no seu coração, conforme o que o Espírito colocar no seu coração, não com pesar, não por obrigação, como Paulo disse, mas com alegria. Você pode entregar as suas ofertas, seus dízimos, a sua generosidade. Nós temos ali uma caixinha ali atrás também. Então fique à vontade para contribuir conforme aquilo que o Espírito colocou no seu coração. Nós temos um bazar também aqui fora. Foi feito um encontro com as mulheres que foi muito legal. Nós ainda temos aqui algumas coisas do bazar. Depois, se você quiser, você pode falar com a Maiara, que está ali atrás. A Maiara está lá atrás para atender você também. Se você quiser trazer ainda algumas coisas também, fique muito à vontade. Hoje nós tivemos um café da manhã muito gostoso, né? Tivemos um tempo aqui de oração e um tempo de nós comermos, compartilharmos, conversarmos um pouquinho uns com os outros. Está convidado para participar nos próximos domingos também. E agora, sem mais delongas, eu quero chamar a pregadora dessa manhã, a Andrea. Vai ser uma bênção. Amém. Amém, Pai. Amém, pessoal. De tanto que eu gosto de falar, o Gabi disse, não, vou deixar de falar 40 minutos. Porque quando eu tenho que fazer a transição aqui no lugar do Rafa, eu faço 25. Então eu falei, só mais 15, né? Dá para mim a palavra. Ele deu. Se você está aqui me visitando, quer dizer, me visitando, que é a minha primeira vez aqui também, pessoal, não aqui na frente. Quero te dizer que você é muito bem-vindo, não é à toa e não é por nada que você veio aqui hoje. Eu tenho uma amiga muito querida, Isabel, que está aqui conosco hoje. Eu chamo ela para vir na igreja faz uns 3 meses e ela resolveu vir bem hoje que eu estou aqui. Então, eu creio que existe um propósito para tudo. O Gabriel, né, o nosso pastor, sempre ele fala que... Oi, Lari, bom dia. Ele fala que existe uma agenda do Espírito, né? Então, não é por acaso que você está aqui nessa manhã comigo. E eu quero começar lendo um texto aqui, porque eu preparei uma mensagem de mais ou menos umas 4 horas. Então, para conseguir fazer em meia hora, né, vocês acompanhem junto comigo aqui. Eu só quero falar que 1 Tessalonicenses 5:23, o apóstolo Paulo, ele fala que nós somos um ser completo, né? Então, ele diz aqui, e o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quis trazer esse texto para vocês, para dizer para vocês que nós somos sim um ser completo com espírito, alma e corpo. Mas o que é o corpo, pessoal? O corpo é uma casa. Todo mundo aqui mora numa casa ou um apartamento, né? Não tem ninguém que mora em situação de rua aqui. Então você sabe o que é uma casa. Vocês, por favor, interajam comigo, tá, gente? Sou engraçada, mas eu já estou um pouco nervosa. Então, às vezes o público está difícil, né? A plateia está um pouco mais ousada. Então, você é a casa que você mora? Não, você é a casa? Ô, Lucas, tu é meu marido, né? Tu já sabe, vai me avacalhar aqui. Ah, tá. Você é a estrutura física que você reside? Não, você é o que mora dentro dela, né? Então, apesar do corpo ser, sim, uma parte nossa, nós somos seres espirituais. Assim como o Rafa trouxe agora para nós, né? E por que eu quero falar isso para vocês? Porque todo ser é um ser espiritual. Seja ele vivificado, porque é o Espírito que vivifica, ou não. Só há vida no Espírito através de Cristo. Sem Cristo há morte. Então, vou dar um exemplo para vocês bem fácil, ó. Se você vê alguém ganhando um buquê de flor na rua, você para olhar? Você pode dar até uma espiadinha, mas você segue o baile. Se um amigo ou qualquer pessoa cai de bicicleta, brota, quantos mais ou menos? Uns 30? Em horário comercial, que está todo mundo trabalhando. Se é um acidente mesmo, vem a cidade inteira para ver. Quero dizer para você que o ser humano em questão, por ser espiritual, ele sempre vai ser ligado com coisas que são espirituais.
sejam ela viva em Cristo ou seja ela morta. Então, quero te dizer uma coisa. Existem 3 reinos. O reino da morte, um reino de lei e um reino de graça. Eu ouvi isso há mais ou menos 1 ano e meio atrás. E quando eu ouvi isso, aquilo impactou no meu espírito de um jeito que abriu os meus olhos para aquilo que eu não via. Então, quero te trazer esse cenário nessa manhã e quero muito que você tenha um coração de criança para receber. Mesmo que você não entenda, receba no seu espírito. E tente enxergar comigo esse cenário que eu vou te desenhar. Então, existem esses 3 cenários. Vou começar com um cenário de morte. O que é um reino de morte? Todo mundo sabe o que é um reino aqui, né? Não sei se quantos aqui gostam de filmes de rei, de gladiadores. Eu adoro. Né? Lá em casa o meu marido gosta, a gente gosta e isso é muito bom. Então, a gente assiste às vezes filme assim e eu fico imaginando. Porque o reino de Deus, ele é um reino, certo? Então existe esse reino de morte. Nesse reino de morte, o rei é o rei morte. Tudo que acontece nesse reino vai levar para o quê? Para a morte, porque o rei é morte. Então, quando a gente se encontra vivendo num reino de morte, tudo que vai sair da nossa boca é morte. E o fim de tudo é morte também. Então, eu estou morrendo de cansado, eu estou morrendo de fome, eu estou morrendo de sede, eu estou morrendo de ansiedade, eu estou morrendo... A pessoa está sempre morrendo. Está sempre reclamando, está sempre amargurada, está sempre ruim, até quando está bom está ruim. É um reino de morte. Se ela teve uma doença, tu também vai ter. Se ela disse que pegou Covid, ela disse assim, quando chegar a tua vez, ela nem fala, olha que Deus te livre porque é horrível. Não, ela vai dizer, quando chegar a tua vez, porque o fim para a pessoa é morte. E ela vive debaixo desse sistema que é morte. E o rei dela é o rei morte. Em um reino existe leis e jurisdição e todas as coisas que acontecem no reino. Então todo mundo que vive pautado para a sua própria carne morta, vai viver num reino de morte. O segundo cenário que eu quero botar para você nessa manhã é um cenário de lei. Então existe um reino, que ele é o reino de lei, e quem legisla lá nesse reino é o rei lei. E o senhor lei, ele é um senhor muito difícil de ser agradado. Então não importa o que você fizer, nunca tá bom. Nunca tá bom. Você tá com uma roupa clara e ela sujou, por mais que você bote coará no sol, que você veja lá no Pinterest como é que faz para tirar mancha, né? Tudo que tu faça, não vai estar bom. Mesmo que você compre um modelo igual, o rei lei vai olhar e vai dizer, mas não era a primeira. Pode ser igual, mas não era a primeira. Então, por mais que você faça, nunca tá bom. E num reino de lei, o que acontece? Competição, justiça própria. O que mais? Diminuir o outro para que eu possa alcançar um patamar. O propósito do reino da lei nunca é apontar para a pessoa de Jesus, mas é viver sempre nesse centro, porque o rei lei, ele te cobra, ele te exige. Ele até gostaria que você alcançasse, mas você não consegue alcançar, não importa o que faça. E existe esse terceiro cenário, que então é o cenário do rei da graça. E esse rei da graça, não sei se vocês sabem quem é, se isso é novo para você essa manhã, eu quero te dar as boas novas. É o rei Jesus. E o rei Jesus, ele é um rei que ele não vai te cobrar. Ele é um rei que ele se sacrificou. Tá, mas é um reino de desordem? É um reino de libertinagem? É um reino de que eu faço o que eu quero? Não, meu amigo, o reino de libertinagem, de desordem é o reino da morte, é aquele primeiro. Existem ordem? Existe. Sabe por quê? A gente fala assim, agora eu estou em Cristo, eu já não preciso mais seguir lei. Na verdade, Jesus, ele cumpriu as leis. Todas elas foram cumpridas em Cristo. E Cristo está em ti, tu estás em Cristo. Então, a gente já não faz mais por merecer. A gente faz parte desse reino de graça, esse reino que eu estou pondo para vocês, que o rei é Jesus, e a gente vive de acordo com as, vou colocar assim, com as leis desse reino. E é um reino leve, é um reino tranquilo, mas é um reino de entrega total. Você se entrega, sabe? Você diz, Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu estou aqui. Então, que eu possa ser um canal, que eu possa fazer. E você não julga, mesmo que você queira julgar, você não julga mais. Mesmo que você queira fofocar,
você não fofoca mais. E não porque você está debaixo de um sistema de lei, de um sistema de um reino de lei que diz, não faz isso porque senão tu vai ser condenado. Ou não faz aquilo para ser aprovado. Mas porque não combina. Como a Ari sempre diz, não combina. Um reino de amor, onde o próprio Deus se doou por nós, onde o próprio rei deu a vida pelo servo, fez com que o servo se tornasse parte da família dele. Que rei é esse? É maravilhoso. Então eu quero botar para você esses 3 cenários, para que você possa checar aí nessa manhã em que reino que você se encontra. Se você não se encontra nesse reino de graça, não te preocupa que hoje tu vai sair daqui encontrado nele. Amém? Então, a palavra que a gente está trabalhando esse mês na verdade o tema ele é o arsenal do Espírito. E foi falado sobre os dons do Espírito e mais outro do Espírito, que eu não lembro agora o que é. E esse terceiro seria a armadura do Espírito. Então o Júlio vai estar projetando aqui para a gente alguns versículos. E eu quero ler com vocês agora um texto. E eu vou falar da armadura do Espírito, mas eu vou falar de um jeito diferente que talvez você nunca tenha ouvido. Eu usei o exemplo do Rafa na semana passada, quando ele foi falar dos dons do Espírito, a gente ficou esperando ele falar uma coisa, ele falou uma coisa que muito maior. Ele não focou naquilo que eu posso fazer, mas naquilo que ele fez. Então, eu quero trazer para vocês esse texto agora. É uma acusação que eles fazem contra Jesus. E por que eu falei desses reinos para vocês? Porque esse texto vai fazer vocês entenderem algumas coisas. Nesse texto, a gente vai conseguir enxergar os 3 reinos. O reino de morte, o reino de lei e o reino da graça. O reino da graça é o próprio Senhor Jesus, né? Graça e verdade vieram por meio dele. O reino da lei, entenda que é aquele que está fazendo a acusação. E o reino da morte é o Beelzebul, o demônio e tudo aquilo que vai aparecer. Então o texto diz assim, acompanha comigo. Estava Jesus expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que saindo o demônio, o mudo falou. E as multidões se admiraram. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E outros, experimentando, lhe pediam um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, todo o reino dividido contra si mesmo será assolado, e casa sobre casa cairá. Isso é uma casa. Está entendendo? É profundo. Ora, pois, se Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso dos demônios por Beelzebul? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu os expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Quando o valente guarda, armado, a sua casa, em segurança estão os seus bens. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Eu quis trazer para vocês esse texto, porque existem algumas coisas que começam a acontecer quando a gente tem entendimento de que a gente é um ser espiritual e que antes a gente não entendia. A gente tem trabalhado já aqui, durante esses últimos domingos, se você não pode estar aqui, quiser assistir, está lá no canal da Domo, sobre os dons do Espírito. Você vai entender que o Espírito Santo, ele concede dons para nós. Mas os dons, eles são para a edificação do corpo de Cristo. Então, saiba que assim, você tem dons. Alguns outros dons Deus vai te dando à medida que Ele achar necessário para a edificação. Mas você tem dons. Provavelmente quando você era criança, você já tinha dons e não sabia. E o problema é quando a gente tem dons e não sabe, quem está perto da gente também não sabe o que se fazer com isso. E começam a levar a gente para lugares errados. Então eu quero dizer para vocês uma coisa. Quando eu era pequena, quem é daqui? Quem é manezinho? Porque a maioria é do Paraná aqui nessa igreja. Alguns, né? Bem poucos, acho que foi uns 5 que levantaram a mão. Aqui eu digo aqui de São José, Florianópolis, da região. Quem é daqui vai saber o que é a Guararema, Rádio Guararema, sabe? Rádio Guararema. E assim, eu ia para a escola, gente, eu tinha ali uns 10, 12 anos, eu jogava muito no bicho. Quem jogava no bicho aqui? Jogava muito bicho, sei todos. Cavalo, cachorro, vaca, papagaio, nem tem papagaio. Papagaio não tem.
galo, falou galo ali, ó, jacaré, né? Peru, tá, já deu agora. E aí, ô lasqueira. E aí, pessoal, o que acontecia? Por ser um ser espiritual e a gente sempre vai para o lado que é místico, a gente acredita em tudo que falam, né? Então, assim, eu pensava, poxa, nasci 1º de outubro, olha que data bonita, 1/10/1990, a minha data, 01/0/1990. Todo mundo usa data para tudo, né? Não tentem acessar minhas contas, porque todo mundo usa data para... E eu sempre tinha que ouvir ali, né? Então, eu pensava assim, como é que eu vou sair de casa antes de ouvir ali o horóscopo, né? Porque vai falar. E assim, né? Não sei para quem sabe um pouquinho ali de horóscopo e tal, astrologia, mas ele fala Leão, Virgem, Libra. Era como... Eu esqueci o nome do cara. Você lembra o nome do cara? Como que era? Lembra, Lu? Não? Não era esse. Esse é um nome... A nossa radialista não lembra como é que é? Não. Mas ele falava, né? E aí ele falava umas coisas e era bem interessante. Porque daí eu sempre pensava, a pessoa é bonita, demora muito para se arrumar e se acha o que ela é? Leão. A pessoa é muito organizada, metódica em tudo, o que ela é? Virgem. Libriana, equilibrada, não tem decisão para nada, era o que dizia. Gosta muito de se arrumar, né? E falava. E isso era o que o horóscopo ia dizendo, né? E aí ele falava da tua cor. Então, o que a gente fazia? A gente acreditava na mentira. Porque se ele falasse assim para mim, naquela manhã, vou te dizer uma coisa. O diabo, ele não tem poder, ele tem mentira. O diabo, ele é o pai da mentira. E a gente dá poder para aquilo que a gente acredita. Então, quando eu ouvia no horóscopo assim, hoje a sua cor é roxo. Pensava, pronto, eu detesto o roxo. Eu não vou para a escola de roxo, porque o uniforme era cinza, né, do Cristo Rei, escolinha perto de casa. Cristo Rei, olha que não é bonito. Cristo Rei. Eu pensava, pronto, né, Manu? Vai dar ruim. A tia não estava de cinza. E aí, eu condicionava o meu dia de acordo com o que o horóscopo dizia. Então, se acontecia qualquer coisa ruim, a culpa era do horóscopo. Na verdade, a culpa era minha, porque eu não segui aquela mentira que foi lançada e eu acreditei. E, pessoal, e não me entenda mal. O que eu quero fazer nessa semana é te esclarecer algumas coisas. A gente é espiritual. E por causa disso, a gente é engodado em muita mentira. E a gente começa a se justificar por essas mentiras que a gente escuta. Então, eu quero te dizer, não é a cor que vai determinar como é teu dia. Tá? Porque daí sabe o que acontecia? O número era 98. E eu ia e jogava no 98. 98 é o quê? Vaca. Eu jogava na vaca. Mas não era o suficiente. Eu tinha que jogar 97, 98, 99, 00. Porque vai que desse um deles. Só que tu jogar só no final e não pegar, e se tu pegasse a milhar, dava mais. Vocês estão entendendo? Gente, eu estou ensinando para vocês. Se for jogar no bicho. Mentoria do bicho, diz meu marido. Mas é verdade, mano, não jogar no bicho não adianta. Quebrava a banca. Mas assim, ó, o que eu quero dizer? Tudo que dava errado, aí eu culpava, né? Tu não culpa nem, não sabe nem quem que tu culpa. Porque tu diz que tu tem sorte. Tem sorte no quê? É Deus que te dá sorte ou é o diabo? Se dá ruim, então foi o diabo que não quis que tu ganhasse? Mas se tu ganhou daí, foi Deus que fez tu ganhar? E tu vai usar o quê com o que tu ganhou? Não, é muito sério isso, a gente não pensa. Porque muitas vezes o nosso Deus, ele é mamon. Jesus fala assim, ó, não vai servir a dois senhores. Ou é Deus, ou é o dinheiro. O nome do dinheiro é mamon. Vou falar uma coisa para vocês. Mamon, quando Jesus cita mamon, na verdade ele cita como mamona. Mamona era um termo em aramaico. Aramaico era um dialeto. Então, Jesus falava hebraico, aramaico, seus discípulos ali falavam hebraico também, o povo falava, alguns conheciam aramaico, outros não. Quando ele fala mamona. E esses dias eu falei assim para o meu marido, olha que loucura, né? O poder que está no que a gente fala. Eu gostava tanto de mamonas assassinas. E por causa, mamonas, dinheiro assassino. Os caras mal começaram e morreram. Gente, eu estou falando sério. A gente tem muito poder no que a gente fala. É o poder criativo. Eu criei, por isso falei. A única pessoa que pode falar e criar é você. O diabo não pode. Porque você foi feita imagem e semelhança de Deus, ele não. E Deus fala e cria. Você fala e cria.
Então é muito importante a gente ter esse esclarecimento de que a gente é um ser espiritual, para que a gente aprenda a declarar as coisas certas sobre as nossas vidas. Para que a gente chame a existência aquilo que já é. Meu foco não é o inimigo, mas só vou falar mais uma coisinha dele. Ele vai falar assim, ó. Existe uma caixa de som aqui. Existe. Mas ele não vai falar não existe uma caixa de som, porque ele não pode criar alguma coisa. Então ele sempre vai falar Deus é. O diabo não é. O diabo mente. Então ele vai falar o que é, mas como se não fosse. Então ele vai dizer, Daiane, tu não é amada. Daiane, tu é depressiva. Sabe como ele vai falar na tua cabeça? Na primeira pessoa. Ele não vai falar assim, Andrea, o Lucas disse que Deus não te ama. Ele vai dizer, eu não sou amada. Eu não sou. Eu sou derrotada. Eu. Mas peraí. Tem que chamar a existência aquilo que tu é. O Rafa falou para nós agora de manhã. Aquilo que nós somos. Você é feliz. Você é amado. Você é curado. Você é sarado. Não importa o que a circunstância natural dessa carne te diga. Você é um ser espiritual. Eu quero que você entenda uma coisa. A nossa vida, ela é eterna. Não tem mais morte, gente. É vida eterna ou é castigo eterno? Parece apelativo, vai mandar alguém para o inferno. Não vou mandar ninguém para o inferno. Na verdade, meu objetivo é tirar muitos que estão indo para lá. Porque Jesus está voltando. E às vezes a gente fica achando que é só fazer estrelinha e postar. Não tem nada de postar. Quer postar, poste. O que me importa é outra coisa. É saber que tem muita gente caminhando por um abismo. Existe uma ponte lá. Essa ponte é Jesus. Eu sei qual é o caminho. E eu posso dizer, amigo, eu não sou o caminho. Ele é. Então vem comigo que eu vou te mostrar qual que é a direção. Porque o Espírito Santo está em mim. E está em ti. E está na Jaque. E está em muitos de nós aqui. A gente tem tudo. Quem tem o filho tem a vida. Não dá para se engodar com mentiras que vão falando para nós. Existem dons que Deus derramou sobre a igreja. Derramou sobre você. Alguns de nós têm a visão aberta. E se vocês vissem, muitos eu sei que vêm, começa a ser diferente. Alguns de nós têm a audição aberta. E a audição aberta é ouvir a voz de Deus, como eu estou falando contigo. E aí tu começa a ver que o mundo espiritual é um mundo real. O mundo real não é o que tu vai fazer quando tu sair daqui. O mundo real é o que eu estou falando agora. É o que os olhos naturais não veem. Se a gente viver só pelos sentidos naturais, a gente está muito limitado. Se eu declarar só de acordo com o que as minhas vistas naturais falam, acabou para mim. Se eu for declarar de acordo com as notícias que eu escuto, acabou. Se eu for viver pelas emoções que eu sinto, se foi. Aí pode. Se foi a glória de Israel. Alguns vão entender. Rafa entendeu? Seguimos. Pode botar aqui. Só queria falar uma coisa desse texto. Gente, olha só. Tem um aplicativo da Domo. Para quem é Android, acho que é MyDomo o nome, né, Júlio? Para quem é Apple, é Domo. E aí lá tem uma parte que está escrito resumo. Lá tem metade do livro que eu escrevi, daí vocês podem ler. É legal mesmo para poder acompanhar. Às vezes quer pegar, né? Não entendi direito o que ela falou. Ou ela falou uma coisa e Deus falou uma coisa comigo dentro daquilo e tu quer pegar, tem a referência, tem o versículo, tem os resumos, é bem bacana. Na semana a Dona Ula vai mandar para a gente também. E antes de eu ler aqui Efésios, que ele fala dessa armadura espiritual, que é da parte de Deus, eu só quero te falar uma coisa. Ô Júlio, pode voltar para mim o outro slide? A parte final dele, que diz aqui, ó. Você consegue ler para mim? Todo mundo? Lê aqui de novo. Tira toda a armadura em que confiavam. Está falando de uma coisa que é natural, hein? Em que armadura que a gente tem confiado? Você sabe o que é a armadura de Deus? Quem é a armadura de Deus? O Dudu falou hoje de manhã que estava aqui na oração. Cristo. Estamos revestidos de Cristo. É o sangue de Jesus que cobre a sua vida por causa do sacrifício dele. E essa é a nossa armadura. Por muito tempo,
Eu fazia atos proféticos, né? Quem é mais antigão de igreja, assim, vai fazer também, né? Couraça da justiça, evangelho da calçada da paz e tal. Tem problema. O problema é que a gente não tinha entendimento do que estava fazendo. E você vai viver de acordo com a realidade que você tem entendimento. Se você tem entendimento que a sua realidade é espiritual, você vai viver de acordo com ela. Mas se você tem entendimento que a sua realidade é isso que os seus olhos aqui veem, você vai viver assim. E o final disso aqui é o quê? Morte. Porque o mundo jaz no maligno. A gente está em Cristo. Porque a gente hoje vive num reino que é espiritual em Cristo. E não num reino que é espiritual, mas morto. E é muito importante entender isso, gente. Eu sei que às vezes é um pouco pesado para domingo de manhã, mas é importante que isso seja dito, sabe? A gente tem que ser chacoalhado nas verdades. Porque senão a gente acredita em toda mentira que é lançada. E é muita confusão. É muita confusão. É tão difícil, parece que é tanto sacrifício que a gente tem que fazer. Deita de lado, deita de costas, raspa a cabeça, fica 40 dias escondido, depende de uma galinha, faz não sei o quê. Alguns vão entender do que eu estou falando, sabe? Outros têm que ficar 1 ano andando só de branco, outros fazem não sei o quê. Todos esses sacrifícios, sabe o que eles são? Inúteis. Se você entende que Jesus, ele já fez tudo. O que eu preciso fazer então, André? Gente, meu nome é André, a propósito. O que eu preciso fazer então, André? Você tem que crer e receber. Creia e receba. Creia e receba. Eu estou revestido de Cristo. A minha armadura é Cristo. Ali nesse texto de Efésios, ele fala assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar. A nossa armadura natural vai querer lutar contra carne e sangue. Deu aqui, toma aqui. Falou, eu vou retrucar. Eu não abaixo a minha bola para ninguém. Sabe? Ela comprou uma calça laranja, eu vou comprar uma laranja roxa para mostrar para ela que isso é uma casca natural. Isso é uma armadura natural, falha. Entre tantas coisas, fama, dinheiro, poder, o que você possa imaginar. Muitas vezes é uma armadura natural que o homem se reveste. Porque quer, não, gente, por falta de conhecimento. Sabe, eu vou falar para vocês, eu cresci numa igreja católica. E eu sempre amei muito Deus. Eu sempre amei muito Deus. Eu ia na igreja, eu cantava aqueles cânticos, a gente tinha folhinha. Aquelas folhinhas são ótimas, né? Lá no grupo familiar da Líria a gente tem folhinha. A gente tinha as folhinhas e a gente cantava e tal. Gente, eu desejava tanto por Deus, mas olhava para aquele Jesus pregado na cruz, eu dizia, quando que ele vai sair daí? Quando que ele vai sair daí? Porque ninguém tirava. Quando eu descobri que ele está vivo, foi um choque para mim. Você sabia que Jesus está vivo? Quando ele ressuscitou, Maria Madalena encontrou ele, ela nem conheceu. Ela falou, o senhor é o jardineiro, onde é que botaram ele? E ele disse, Marta? Não, ele falou, Maria. 2 Marias, hein? Uma Maria, ele abriu os olhinhos de bebezinho e viu a mãe dele. E a outra Maria foi quando ele ressuscitou. Mistério, descubra. E aí ele disse, Maria? E ela disse, Rabone? Gente, ela andava com ele. Pensa no bonitão que ele não veio, glorificado, maravilhoso. É com esse que a gente está comprometido hoje. Não é com aquele que foi pendurado. Ele se entregou por um propósito, mas ele ressuscitou por um maior. Veja bem, o Natal é maravilhoso, é o nascimento de Jesus. E o comércio adora, porque vende a reveria. Mas sabe o que importa mais para a gente? A Páscoa. Porque quando Jesus ele se entregou, você nasceu de novo. Quando ele nasceu no Natal, você ainda não tinha nascido e nem eu. Mas quando ele morreu e ressuscitou, a gente deixou de ser morto para passar para a vida. E é isso que importa. Não são as coisas desse mundo. É isso que importa. A vida eterna é o que importa, gente. Importa se tu tem uma Lamborghini, ou se tu tem um Fusca, ou se tu teve que vir de ônibus. O importante é que tu está aqui. Os meios não importam. O final tem que ser o mesmo. Cristo. O meu alvo é Cristo. Ele já está em ti. Ele já fez tudo. Ele só diz assim, ó, creia e receba. Creia em mim e me receba. Sabe? E aí eu ia lá na igreja católica, eu olhava lá e a gente cantava e cantava e cantava.
E aí quando eu descobri que ele saiu da cruz, eu saí da igreja, né? Falei, se a igreja ficar falando que ele está na cruz, então não tem mais lugar aqui para mim. Não entenda mal. Meus pais estão na igreja católica ainda, né? E tudo mais. E eu não estou aqui para falar de igreja nenhuma. Quero te falar da verdade que Jesus vive. Jesus vive. A Bíblia fala que ele está vivo. Tem um homem, igual o Fábio. O Fábio é um homem. Que ele saiu daqui, partiu casa. Está lá no céu. Um homem, aqui ó. Corpo glorificado, né? Não é igual o meu. O corpo é glorificado. Mas é um corpo, come e atravessa a parede. Sabia que eu já tentei atravessar a parede? Deu ruim. A Luísa lembrou isso essa semana. Tem uma irmã, né? Muito amada. E ela disse, André, tu lembra quando tu fazia lá a escola, lá, dos Inter, lá, e tu era bem doida, que tu tentou atravessar a parede. Falei, eu testei e vai, né? Eu tinha uma teoria que o corpo já era glorificado. Não era. Não faça. Fiquei com hematoma aqui. Mas, a nossa armadura é Cristo. Estamos revestidos dele, pessoal. Se você ainda não está, nessa manhã você vai sair daqui estando, se você quiser. Ele é maravilhoso e ele nos convida a cear com ele. Seguimos aqui, assim, portanto, tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Olha que legal, a Bíblia não fala dias maus, ela fala dia mau. Os dias bons são muito maiores. Vai passar uma circunstância adversa? Vai vir problema? Falei que a dona Olinda, ela disse sim, filha, né? Quem não tem problema? Mas a gente passa diferente, porque a tua perspectiva é outra. O meu rei vive, o meu rei é a minha justiça. Eu estou diante dele, porque ele é a minha justiça. Não há juízo e condenação para mim. Toda a condenação que eu podia sofrer, Jesus sofreu na cruz. E agora, se eu creio e recebo, é assim que eu vou viver. Tá, mas às vezes a minha alma fica abalada, tem uma circunstância, sei lá, de morte que acontece na família de alguém e deixa a pessoa triste. Sim, você pode ficar triste. E não pense que o Senhor, ele não se importa quando ele vê a lágrima caindo dos seus olhos. Ele conhece seu coração, ele conhece o meu. Mas a nossa posição é em Cristo e a gente vê os problemas de cima para baixo. Se a gente olhar para o nosso problema de igual para igual, ele nos engole. Mas quando a gente tem o entendimento que a gente é um ser espiritual, que a gente está assentado nas regiões celestiais em Cristo, e aonde que Cristo está? Assentado à direita de Deus Pai. Tu está ali com Ele. Olha como tu olha. Achei que estava se vendo. Olha como tu olha. Tu olha assim, ó. Tem uma conta para pagar, né? É um contão, né? Vencer amanhã, né? Não sei como vai ser não, Senhor. Mas eu confio. Pô, Estevinho ficou doente de novo, né? 40 graus. Não foi nem 39,5. De novo. Gente, Deus está querendo dar mais saúde para essa criança. Se tu quer saber o que Deus está fazendo na tua vida, veja o que o inimigo está tentando fazer. Se ele tenta te destruir, é porque o que Deus tem é muito maior. Quem conhece Jó conhece, quem não conhece tem tempo de conhecer, é bem grandão o livro, mas é muito importante, porque Jó ele era um homem íntegro, fazia sacrifícios para os filhos, fazia sacrifício para ele, fazia tudo que imaginava, foi julgado pelos amigos, não. O que me importa é o final, que Jó disse assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E às vezes a gente passa a vida na igreja ouvindo falar, mas os nossos olhos não veem o Senhor. E quando o teu olho não vê, enquanto tu não andar com Ele, tu não consegue viver a verdade da realidade que tu está em Cristo. Porque daí é muito difícil a gente falar do que não sabe. Pede para mim falar ali daquela câmera que está ali. Eu não sei quantos megapixels são esses que falam. E como que funciona. Eu não faço ideia. Eu não conheço aquilo. Gente, eu falava de Jesus sem conhecer. Segui falando. Mas hoje é diferente. Porque hoje a minha vida é Cristo. Eu estou em Cristo. E eu sei que muitos de vocês aqui já estão também. Então não é mais um esforço. Quando a gente está em Cristo, a gente se liberta da necessidade de ter que impressionar as pessoas. E se autoprovar. Está entendendo? Tu não precisa provar nada para ninguém. E não é por orgulho que estou falando isso, gente. Mas é porque tu sabe que tu é filho amado. Existe uma posição. Sabe o que Deus Pai se importa? Com as vidas. Ele só se importa com isso. Ele pode te dar uma casa, ele pode te dar um carro, ele pode dar. Se existe um propósito para isso, o reino é dele. Se tu precisa, vai existir um propósito. Se não, para que tu quer? Tudo que tu conquistar no teu esforço, tu vai ter que sustentar no teu esforço. E é muito mais pesado. É difícil, gente.
Tu vai deitar e não vai conseguir dormir. E vai ter pesadelo. E aí tu diz, espera aí, Senhor, tudo eu te entrego. Deus não quer que ninguém seja falido não, pessoal. Não estou falando vende tudo que tu tem e dê aos pobres. O Senhor, Ele acrescenta, Ele tem prazer nisso. Ele não quer que a gente passe necessidade. E é importante que a gente tenha, para que a gente possa abençoar, para que a gente possa ofertar, para que a gente possa ajudar também. Mas não se apegue a esse mundo. Não fique grudado nesse mundo, como se tu vivesse pelas coisas que são terrenas. É muito maior do que isso, gente. A riqueza está em outro lugar. Pode seguir. Pode seguir também, esse eu já falei, criei, por isso falei. E, gente, eu fiquei uma semana, né, treinando essa palavra, então, acho que tudo que está aqui eu já falei para vocês. Aqui entramos no que eu queria. Bendize a minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Antes da gente falar da alma, eu quero falar uma coisa para vocês. A maioria que é casado ou tem namorado, né? E quem não tem já teve, eu acredito. Eu sempre imagino o espírito e a alma como um casamento. O espírito sendo, entenda bem, tá, gente? O espírito sendo o marido e a alma sendo a esposa. O Rafa disse com certeza que é uma esposa. Eu escutei. Tenho o ouvido aberto, meu amigo. A alma sendo a esposa. Quando a mulher e o marido concordam em um assunto, dá bom. E quando discordam? A casa cai. O que é a casa? O corpo. Então, a Bíblia nos ensina assim, que a mulher deve se submeter ao homem. E o homem deve se entregar à mulher assim como Jesus se entregou pela igreja. Então não tem nada a ver com a mulher ser subjugada. Não é ser subjugada pelo homem. Tu não é oprimida pelo teu marido. É muito importante a gente, como mulher, saber ouvir o que o nosso esposo está falando. Sabe por quê? Sabe o que tenta se levantar? Muitas vezes nos casamentos, nas casas. Vai sempre tentar se levantar, de um jeito ou de outro, a Jezabel. E aí você começa a oprimir o marido. E aí você começa a falar o que não deveria. E, de igual modo, começa a levantar a Acabe ali no marido. Boca mole, não fala nada, não dirige. Provérbios 31 diz que o homem cuida do que entra e do que sai. E isso não é só no sentido natural, gente. Né? Eu vou te falar, isso é uma coisa que eu tive que aprender do Espírito. Na minha personalidade, eu sou muito para frente. E eu quero resolver tudo. E às vezes esperar pelo Lucas era difícil. Porque eu queria fazer. Mas entender de Deus que existe um propósito para cada um dentro da casa, deixa tudo mais leve. Ele fica mais feliz e eu fico mais feliz. E todo mundo sabe que mulher feliz, casa feliz. Mas se o homem está infeliz, que felicidade eu posso ter de ver meu marido mal? Estão entendendo? Então o espírito está pronto, mas a alma gosta de relutar. E ela está sempre rinchosa, reclamando. Quando a nossa alma concorda com o nosso espírito, aí dá bom. Mas quando ela não concorda, dá ruim. Quando a nossa alma não concorda com o espírito, daí ela quer fazer as vontades da carne. Aí todos os desejos desenfreados da carne, ela vai querer fazer. Mas é porque eu estou sentindo isso. Mas é porque a minha vontade diz aquilo. Mas é porque sabe que não devia, mas faz. E quando faz, se sente mal e culpada por isso. Não quero trazer condenação para ninguém, só uma reflexão. Porque agora a gente vai entrar nesse Salmo 103, que o Senhor falou muito comigo, e ele é muito lindo. Só que ele começa dizendo assim, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize quer dizer, fale bem. Fale bem do Senhor a minha alma. Sabe quando a tua alma vai falar bem do Senhor? Quando a tua alma concordar com o teu espírito. Quando a nossa alma não concorda com o nosso espírito, ela não fala bem do Senhor. Então ela vai culpar sempre a Deus. As crianças morrem, culpa de Deus. Covid, culpa de Deus. Acidente, culpa de Deus. Não sei o quê, culpa de Deus. Tudo a culpa é de Deus. Porque Deus permitiu, porque Deus isso, porque Deus aquilo. A nossa alma só vai falar bem de Deus quando ela concorda com o nosso espírito. Porque o nosso espírito, ele recebe do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus fala com o nosso espírito. E aí a nossa alma diz, acho que não era assim, mas está tudo bem. Já é um caminho. Mas melhor ainda é quando a nossa alma diz, sim, não entendo, mas eu recebo junto. Aí a coisa vai andando. Aí a casa vai se alinhando. Tem um bebê nervoso. Aí a casa vai se alinhando. Vai alinhando, vai andando. Então a gente vai seguir
nesse Salmo 103. Esse Salmo 103, ele traz 5 benefícios para nós. E aos que sabem, 5 é o número da graça. Só a Larissa e o Lucas que sabia, que coisa, hein? O pessoal tem que começar a escola logo, hein? Mas a gente não vai focar no primeiro e no segundo benefício. Eu quero falar com vocês os outros 3 benefícios. Porque o primeiro benefício, ele vai falar que ele perdoa os nossos pecados. E a gente sempre fala disso. E o segundo vai falar que ele cura as nossas enfermidades. E a gente também fala disso. Mas eu quero falar dos outros 3 benefícios que a gente quase não fala. E é muito importante que a nossa alma bendiza o Senhor em todo momento. Então ele fala assim, ó. É ele quem perdoa todas as nossas iniquidades, pecados. Quem sara todas as tuas enfermidades, 2. Que redime a tua vida da cova, sepultura, morte, é a mesma coisa, 3. Quem te coroa de benignidade e misericórdia, que é o ponto 4. E o ponto 5, que quem te supre de todo o bem, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Eu não vou falar da águia, eu vou deixar para a dona Ula fazer um estudo maravilhoso para nós, porque é muita coisa. Mas eu quero falar com você sobre o ponto 3. Quem redime a tua vida da cova. E olha só, a palavra redimir, para ficar bem fácil, ela significa resgate, é o resgatador. Na Bíblia, deixa eu ver se tem tempo para contar, senão só vou... Oh, meu Deus, já é quase uns meia. Nossa, na Bíblia... Eu não vou contar para vocês a história de Ruth e de Boaz, mas você pode pesquisar. Eu sei que alguns já sabem, os que não sabem, é muito maravilhoso. A dona Ula também faz um estudo desse, dona Ula. Vai ser um mês de estudo. Ruth e Boaz é maravilhoso. Boaz, ele foi o resgatador capaz, foi quem redimiu Ruth, né, nessa história de amor linda que dá um filme. Eu ia falar que dá um livro, mas na verdade já tem, né? O livro já está ali. Então, é maravilhoso, gente. Mas essa figura de Ruth e Boaz é a figura de Jesus e a igreja, Cristo e a noiva. É essa figura maravilhosa. E aqui nesse salmo, que ele é um salmo de Davi, e olha que legal. A Ruth, ela foi vó de Davi, né? Ou bisavó? Ruth foi bisavó de Davi. Foi Davi que escreveu esse salmo. Eu achei legal quando ele botou quem redime, porque a bisavó dele foi redimida. É ele quem redime a tua vida da cova. Então, gente, é ele que nos resgata da morte. É ele que nos resgata da sepultura. E essa palavra redime, no hebraico, ela significa Ragoel. Quando a gente fala sobre redentor, por exemplo, lá em Ruth ele fala o redentor. Mas a palavra que eles usam ali no hebraico é Goel. E esse Goel significa resgate, o resgatador. Aquele que tirou a pessoa dali, né, de uma situação natural. Mas redimir nessa palavra, pena que não está transliterado aqui, mas esse redimir aqui, nesse contexto do Salmo 103, ele traz como Ragoel. E esse prefixo Ra, ele está apontando para Jesus. E aí o significado não é só resgatador, significa ungido do Senhor, Cristo. Então é muito legal, porque ele está falando quem redime da morte, porque ele te tirou da sepultura. Ele não só perdoa os teus pecados, ele não só cura as tuas enfermidades, mas ele te tirou da sepultura, ele te livra da morte. Sabe, gente, quando a gente vai pegar um ônibus e perde, bendiz o Senhor a minha alma. Existe propósito. É ele que te redime da sepultura. Gente, fui tomar banho, sei lá, faltou luz e demorou e eu atrasei, e saí atrasado e cheguei atrasado. Existe um propósito. Não estou falando quando a gente é negligente, acomodado e faz aquele esforço. Estou falando de coisas que acontecem e que às vezes a gente quer se enfurecer. Vocês estão entendendo? Tipo assim, mas não podia ter acontecido isso. Talvez um dia tu vai entender por que aconteceu. É ele quem te redime da cova. Ele está te libertando. Aliás, ele está te livrando. Te libertar, ele já libertou. Ele está te livrando de muitas coisas. E aí você pode pensar em um monte de coisa que aconteceu na sua vida nesses últimos tempos, que você vai pensar, poxa, é verdade, aconteceu tal situação, eu não entendi, mas... Gente, está lá no resumo tudo aqui, então vai ter umas 2 páginas do Redentor, vocês podem ver depois. 4 ponto, quem redime a tua cova, quem te coroa de benignidade e de misericórdia. Esse é muito legal também. Isso aqui é muito legal. Olha só, não, esse é muito bom.
Muito bom. Deixa eu te falar uma coisa. Olha só, quando ele fala quem te coroa, esse coroa, nesse contexto, ele está falando de atar. Atar também é uma palavra, é porque a Bíblia, né, no Antigo Testamento, ela foi escrita no hebraico. Atar significa proteção. É uma coisa que está ao teu redor. Então, eu quero falar uma coisa para vocês. Quem foi a pessoa mais rica dessa terra? Quem sabe? Salomão? Quem concorda que foi Salomão? Só o Johnny concorda? Ninguém nem sabe se concorda, discorda. É, tipo assim, acho que é. O meu filho fala assim, ó, eu tenho o Apolo, né? O Apolo tem 2 anos. E o Apolo, ele é muito engraçado. Tu fala assim, ó, quem quer banana? Quem quer dormir? Quem quer acordar? Tipo, ele só concorda com tudo, mas ele nem está ouvindo nada. Daí foi tipo agora, quem acha que é? Só o Johnny falou e ninguém mais falou. Não. A pessoa mais rica dessa terra foi Adão e Eva. Por quê? Porque tudo que tinha era deles. Toda a terra, deles. Todos os animais, deles. Toda a água, deles. Pedras preciosas, deles. Árvore, deles. Qualquer coisa que tinha na terra era deles. E aí a gente aprende, claro, lendo a Bíblia ali, no nosso contexto, no nosso idioma, que eles estavam nus e não se envergonhavam. Mas eu quero dizer para vocês, pode rodar, Júlio, para poder mostrar para eles o... Esse aqui é do Redentor, pode passar. Aqui. Criou, pois, Deus o homem à imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então, Deus criou o homem e a mulher à sua imagem. Próximo. E no Salmo 104, no capítulo 2, está falando de Deus. Também é um salmo de Davi, ele fala, tu que te cobres de luz como de um manto. Então, Adão e Eva não eram exatamente nus, como a gente se vê, eles estavam. Eles tinham um atar neles. Eles tinham uma coroa de glória, de luz. Porque assim como Deus está coberto de luz, como um manto, eles também estavam. Então, eles olhavam um para o outro, porque aquilo que eles viam era... Deixa eu olhar para o meu marido, né? Era muito bonito. Tudo que eles viam era muito bonito. Então eu não olhava para mim, porque o que tinha nele era muito bom, era muito bonito. Gente, existia alguma coisa maravilhosa. Os animais se submetiam a eles. Tudo que tinha se submetia a eles. Pensa, sei lá, num dinossauro, que depois a gente, né, come gente, não comia eles. Respondia a eles, abaixava para eles embarcar e eles olhavam um para o outro. Mas a partir do pecado, que aí cometeram com a desobediência, eles se viram nus. Todo aquele atar que tinha neles se foi. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi tirada essa glória, foi destituída essa glória, por causa daquele pecado. É muito profundo o que a gente canta aqui. Até para mim. Quer dizer, para mim principalmente, vai cantando e eu vou dando... Hoje eu entendi uma música que eu não entendia, que o Lucas cantou já. Aquela do bicudo. Como começa? Eu estou escondido na beleza do meu Criador. Meu sonho é cantar, estou aproveitando. Pois estou revestido da beleza do meu Salvador. Eles estavam revestidos lá. E hoje a gente só está revestido por causa de Jesus, que nos reveste. Então só há vida nele. Vocês estão entendendo, gente? Não importa se tu é espiritual, todo mundo é espiritual. Mas só vai ter vida nele. Então estava revestido nele. Estava revestido nele. E aí por causa disso, perdeu a glória. Se foi a glória, não estava mais. Então hoje quando você cantar essa música, você vai dizer, puxa, né, agora eu estou revestido. É mais profundo, você pode se imaginar assim brilhando. Né, faz uma viagem, acho máximo. E aí, deixa eu voltar aqui na minha linha de raciocínio. E daí Adão e Eva então pecaram, e aí eles perderam tudo isso, né? E daí sabe o que aconteceu? Deixa eu falar uma coisa que essa aqui eu falei para meu marido, ele achou o máximo, então eu vou falar para vocês. Sabe qual foi o primeiro ser animal que precisou ter alguma coisa para ser colocada nele? O homem. Todo animalzinho tem uma sua própria capa de proteção, seja pelinho, escama ou o que cresce nele. O homem foi o primeiro a ter que pegar uma coisa que não era dele para proteger ele. Porque ele perdeu. Ele perdeu a proteção que ele tinha. A nossa roupa não era roupa, era glória. Não saia por aí pelado, pessoal. Entendeu? A gente vai ter o corpo glorificado, ainda não. Tá? Não atravessem parede. Então,
porque ele perdeu. E vocês sabem que animal que foi sacrificado para eles ter roupa? Cordeiro. Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um cordeiro foi imolado. E essa é uma simbologia maravilhosa. Porque eles tiveram que ser colocados com a roupa. Então, mesmo que Jesus ainda não tivesse se entregado ali, já estava ali a sombra do que viria. Sombras e tipos. Elias. Segue lá, Júlio. Pode seguir. E aí eu vou falar para vocês então o último ponto, que ele falou, redime da sepultura, coroa, vocês já entenderam a coroa, né? Então ele nos coroa de bondade e benignidade, porque hoje nós estamos coroados de novo por causa de Jesus. Vocês entendem isso? Hoje existe essa coroa novamente. Bondade e benignidade, favor de Deus está sobre a nossa vida por causa da graça. E o último ponto que ele fala ali é que ele nos farta de bens. Ele nos farta de bens, ele enche a nossa boca, ele renova a nossa mocidade como a da águia. Eu quero te falar uma coisa. Outra coisa que Adão e Eva perderam lá, quando eles perderam essa coroa, foi a riqueza deles. Porque eles eram a pessoa mais rica desse mundo. Quando eles pecaram, eles perderam a riqueza. E não entenda a riqueza como finança. Não entenda a riqueza apenas como o que está nesse mundo agora. Não entenda como tu ter dinheiro como essa riqueza. Na verdade, essa coroa, essa glória era uma riqueza muito maior. Tudo se submete. Não sei quantos lembram, mas tem um versículo que fala que toda a natureza anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Porque eles já viram o que era quando a criação começou. E eles anseiam por aquilo. Só que agora é muito maior, porque agora é Jesus em nós. Agora a gente não é um ser criado. A gente foi regenerado, é muito mais profundo. É o sangue de Jesus. Então, naquele momento, Adão e Eva, eles ficaram pobres. E foram feitos pobres. E toda a humanidade ficou pobre. Sem Jesus, a gente é pobre. O Espírito do Senhor está sobre mim. Quem falou isso? Jesus. O profeta Isaías fala lá em 61, né, no capítulo 61, e depois em Lucas, Jesus vem e traz essa profecia, ele declara cumprindo aquela profecia nele, e ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. A gente acha que pobre é quem não tem dinheiro, a gente acha que pobre é quem está debaixo da ponte, em situação de rua, ou sei lá, passando por uma necessidade. Não, meu amigo, todo mundo aqui é pobre se não tiver Jesus. Se tu não tiver Jesus, tu é pobre. Tu pode ser uma pessoa pobre com muito dinheiro. E tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem a vida eterna, não tem Cristo. Mas eu quero que você tenha muito dinheiro e que você tenha a vida eterna, me entenda bem. Porque eu também, sabe? Existe um propósito para tudo. Né? Não estou falando para ninguém ser falido, por favor, não me entenda mal. Então, quando Jesus vem, ele fala assim, ó, eu vou me fazer tudo que precisa ser feito nessa cruz. Ele foi para a cruz e ele levou todos os nossos pecados. E quando ele foi para a cruz, ele levou os nossos pecados, sabe o que ele levou também? A miséria. Ele levou a pobreza. Tem uma música antiga que a gente cantava que ela é muito boa. Que ela é... como é que é aquela que eu te falei? Ela é tão antiga que ele nem quis cantar. Enfim, ele fala que Jesus, por amor pobre se fez. Sabe qual que é? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me. Nunca tinha entendido. Por amor pobre se fez. Claro, gente. Sabe o que a gente é sem Jesus? Como diz em Apocalipse? Pobre, cego e nu. Tu pode achar que tu está vestido, mas sem o atar, tu não está. Tu pode achar que tu enxerga, mas se tu vive nessa condição natural, tu não enxerga. E tu pode achar que tu é rico pelo que tem, mas sem Jesus, vai viver pobre, sabe? Então é muito profundo, porque a gente descobre que sem Cristo lascou, né? A única vitória que a gente tem é em Cristo. Todas as lutas e situações que se levantar na tua vida hoje, elas são temporárias, mas a vitória ela é eterna. Porque Jesus conquistou tudo na cruz. E nada pode apagar isso, sabe?
Nada pode mudar o que foi feito. A gente tem fé naquilo que foi feito e a gente tem esperança naquilo que a gente espera. E o que foi feito? Jesus morreu, ele se entregou, porque a morte não podia pegar ele, ele se entregou. Ele se entregou, ele disse, não, tá bom, vou, porque senão nunca vai acontecer. E ele se entregou. E ele ressuscitou. E hoje a gente tem vida em Cristo. Que a gente tenha essa realidade, que a gente é um ser espiritual. E que viver em Cristo é muito melhor do que viver nessa condição caída. É uma condição caída. Você é melhor do que alguém? Não, você é Cristo, você está em Cristo, Cristo está em você. Aqui na terra você é uma extensão disso. Não julgue mais alguém do ponto de vista natural. Não olhe para a pessoa e julgue aquela situação. Ai, mas ela sempre fala isso para mim. Gente, se não nasceu de novo, não esperem nada diferente. Quem não nasceu de novo vai viver reclamando. Uma criança, por exemplo, o Apolo, eu tenho que ensinar ele, senão ele fica batendo no meu rosto. Mas eu tenho que ensinar ele a dizer muito obrigado. Porque isso ele não vai aprender. Ser grato é extraordinário. Ser grato é sobrenatural. Instintivo é a gente reclamar, é a gente murmurar, é a gente achar que nada está bom, até quando está ruim está bom. Quer dizer, até quando está bom está ruim. Isso é normal. Mas anormal é a gente ser grato, sabe? E a gente só pode isso quando a gente entende que a gente não é mais desse mundo. Tu vive nessa condição terrena, mas a tua posição é celestial. Então tu olha para a pessoa diferente. Tu olha para a pessoa diferente. Tu diz, existe ferida? Eu sei de um Jesus que curou essas feridas lá na cruz. Isso é só uma situação natural. A tua alma está abalada, mas é uma mentira que tu está ouvindo. Vamos parar de ouvir mentira. Para de ouvir mentira. Se alimente do que é bom. Se alimente do que é eterno. Céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Se alimente do que dá vida. Ande com quem fala a verdade. Ande com quem fala a vida. A gente às vezes fica andando com um monte de gente que não tem nada a ver. Ah, não posso excluir. Pô, mas se tu é influenciado por ele, sabe? Dá uma checada aí. Se você é influência, ok. Mas não vem pagar de influência se você é influenciado pelo mundo. Ah, mas, gente, eu tenho muitos amigos que têm rede social, que tem não sei quantos milhões lá, milhões, não sei, não tenho mais, faz tanto tempo. Que tem muito, não tem problema. Desde que eles não sejam influenciados por tudo aquilo que eles estão vendo. Se eles são a influência para esse mundo que está depressivo, que está destruído, que está caído, por tudo aquilo que o diabo fez, o pecado fez, a morte entrou. Se você for oprimido e suprimido por isso aí, está errado. Mas se tens um propósito, até no meio à mídia social, então faça. Declare as verdades. Declare as boas novas. Gente, não é coaching que liberta. É a verdade do evangelho da paz. Às vezes eu faço piada, sou engraçada, isso e aquilo, mas eu sou uma pregadora do evangelho da paz. É da graça e da paz. Porque é só isso que liberta. Foram anos de escravidão, vivendo num reino de lei, achando que o Senhor estava feliz. Mas Ele disse, não sei para que está fazendo isso, não é para mim. Eu fiz, tu não recebe e tenta fazer. E a mesma coisa na morte. E a gente não precisa disso. Jesus está aqui. Jesus veio, o Espírito Santo dele está aqui. Você tem dons. E eu quero te estimular. Se você tem dons espirituais e você sabe que tem, fale conosco. Fale comigo, fale com o Rafa, fale com as pessoas. Ah, André, eu vejo coisas, mas eu não sei o que fazer. A gente vai orientar na palavra. Não é no que eu acho. É na palavra. E os dons foram feitos para edificar o corpo. Então, se você tem o dom de profecia, profetize. Se você tem dom de cura, impõe as mãos e ore pelo irmão e ele vai ser curado, não é por você. Eu fiz muitas viagens missionárias nessa minha vida. E eu nem tenho tanta vida. Quer dizer, nem tenho tanta vida, eu tenho eterna. Eu não tenho muita idade. Eu vou fazer 33 anos esse ano. Eu vou fazer uma festa. E eu e o Espírito Santo estava conversando e o tema vai ser, de repente, 33. Sabe do que a gente vai falar? Da vitória da cruz. Da cruz, da vitória da cruz. Não vai falar da cruz. Falei, mas um bom tema, agora prover o dinheiro aí porque eu não tenho. E vai dar tudo certo. Já falei com uma amiga ali, ela já falou, vou dar-lhe 2 picanhas. Eu falei, meu Deus, quero mais amiga assim. Eu gosto de carne. Muito legal, pessoal, mas é verdade, sabe? Andemos na verdade, vivamos na verdade. Cristo é a verdade, sabe?
E o Lu pode vir cantar aqui conosco. E eu não sei, assim, eu acredito que para muita gente, assim, ó, é a primeira vez que está vindo aqui. E às vezes eu tenha falado alguma coisa que você não tenha entendido, sabe? E vai ter coisas que não vai fazer sentido agora. Mas receba. Receba, porque uma hora vai. Quando eu ouvi pela primeira vez essa questão do reino de graça, reino de lei, eu não entendi. Mas hoje, 1 ano e meio depois, faz todo sentido. Então tem vezes que a gente não vai entender o que a gente está ouvindo, porque as coisas espirituais, elas só são discernidas pelo Espírito. Mas receba. Eu não estou aqui trazendo uma palavra motivacional, gente. Que seja espírito e vida as coisas que estão sendo declaradas. Que você possa receber na sua vida, vida. Eu quero impartir vida com você. Esse é o meu objetivo, né? E a gente vai cantar agora, mas antes de cantar eu queria fazer uma oração, sabe? E assim, ó, talvez seja a primeira vez que você está aqui na igreja hoje e você nunca ouviu falar de Jesus. Você nunca ouviu falar do mundo espiritual, como eu falei. E é uma surpresa para você saber que existe um rei nesse reino espiritual, que é um reino de vitória. Se você quer fazer parte desse reino de vitória, viver sendo guiado pelo Espírito Santo dele, eu quero te convidar a fazer essa oração comigo. Mas não é por emoção, sabe, gente? É pelo entendimento, porque a gente vai viver a realidade do qual a gente tem entendimento, sabe? Então, no seu lugar mesmo, você pode fechar seus olhos, pode abaixar sua cabeça se você quiser, do jeito que você quiser. Se você quiser, você repita essa oração comigo. Se você não quiser, você tem a sua escolha. Mais importante do que fazer milagre e viver milagre é ter o nome da gente escrito no livro da vida. E isso é só através do nosso coração entregue a Jesus. Então, se esse é você nessa manhã, eu quero que você repita comigo. Senhor Jesus, muito obrigada porque o Senhor se entregou. Muito obrigada porque hoje eu tenho vida em Ti. O Senhor é bom em todo o tempo. O Seu sangue cobre a minha vida. As mentiras não fazem mais parte de quem eu sou. Eu Te recebo no meu coração. Só Tu és o caminho, a verdade e a vida. Não há vida em nenhum outro. Obrigada, Jesus. Guia-me na verdade. A Tua palavra é a verdade. Eu quero viver com o Senhor todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. E aonde você está, se você puder abrir a sua mão, quero orar agora juntos aqui com vocês. Declarar uma semana na vitória. Senhor, nós declaramos uma semana sendo guiados por Ti. Nós Te agradecemos porque o Senhor é o bom pastor. Não há nenhum outro. O Senhor é o bom pastor, quem nos guia para pastos verdejantes, quem nos faz ficar tranquilos. Descansamos em Ti. Que o Senhor nos livre de todo o intento, assim como a Tua palavra fala em Salmo 103. O Senhor nos redimiu e nos redime todos os dias da morte, da sepultura, da cova. Senhor, que estejamos abençoados, porque somos abençoados em Ti. Que possamos ir embora debaixo das Suas asas, assentados nas regiões celestiais em Cristo. Que o Senhor nos livre de toda a dengue, de todo o Covid, de toda a doença, de todas as coisas tenebrosas que ainda foram ditas que acontecerão nesse tempo. Que nós sejamos, Senhor, escoltados pelo Teu Santo Espírito. Nós vamos e na nossa frente vai o Teu Espírito. E na nossa retaguarda Ele também está. E à direita e à esquerda e em cima. 1000 cairão ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. É o Senhor quem nos guarda. É o Senhor quem nos guia. Entregamos todo esse domingo nas Tuas mãos. Entregamos toda essa próxima semana nas Tuas mãos. Que o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor quer que seja feito. Que todos os dons que o Senhor já nos deu sejam usados para a edificação do corpo. E que o Senhor venha acrescentar ainda mais. E nos dá instrução de como fazer isso.
com um propósito, porque existe propósito para todas as coisas. Nós cremos em Ti, Senhor, confiamos em Ti. Obrigada, Jesus, pelo Teu sangue derramado na cruz, e obrigado pela ressurreição que só há em Ti. Cristo é a razão da nossa fé, e em breve Ele voltará. Amém? Amém. Entrei nos aposentos do meu rei, e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. Serviria, me serviu, Cristo me fez digno diante Abba, Pai. Nada é igual ao seu amor, imensurável. Liberdade está em ti. Entrei nos aposentos do meu rei, e ele me convidou para sentar à mesa. Está posta em tua presença, Cristo me fez digno em seu amor. O medo que um dia órfão eu vivi, a glória do Filho agora brilha em mim. Aquele que eu serviria, me serviu, Cristo me fez digno diante do Pai. Uma ótima semana, um ótimo domingo, continuem abençoados, um grande abraço.